O sábado chegou rápido, felizmente. Para Júlia parecia que nunca ia chegar, mas eis que estão todos se preparando para o passeio inusitado. Vão, enfim, seu Augusto, Dona Celeste, Júlia, Jorginho e 2 amiguinhos, vizinhos da família, conhecer um sítio para ver se compram. Houve, no entanto, um princípio de confusão, como em toda a família, pois Jorginho tinha convidado Maneco perto da irmãzinha e essa cismou que iria também. Não houve quem a fizesse desistir, nem promessa nenhuma que funcionasse. Plantada ao lado do irmão desde cedo, a pequena Cissa não arredou o pé. Ia porque ia, informou o menino ao amigo na hora da saída. Tudo bem, se não fosse o caso da lotação, ponderou Dona Celeste. Com 4 atrás podemos ter problemas. E agora? Insistiu Júlia, como vamos fazer? Ela fique pronto, vamos só a gente. Resolveu o irmão, afastando a menina aos prantos. Isabel, a mãe dos 2, aparece e decide que a menina fica mesmo. E acrescentou, logo logo ela para de chorar, podem ir. Mas Júlia intercedeu, fazendo uma pressãozinha. Ô pai, mas cabe sem apertar. Não é justo a pobrezinha ficar desse jeito. Mas é a lei, Júlia. Somente 5 pessoas no carro, não tem cinto para todos e podemos pegar uma multa. Ô pai, vamos logo, apressou o Jorginho. Tá legal, sem crise. Hoje eu tô numa boa, não quero ver ninguém triste, a Cissa vai e seja o que Deus quiser. Oba! Júlia também fez questão de levar Inácio, argumentando que ninguém mais do que ele tiraria proveito daquele passeio. Os pais não tiveram condições de negar, diante da alegação de que entre os animais e a natureza há uma ligação muito estreita. Ambos se completam mutuamente, de maneira que não podiam negar-lhe esse direito. Os pais da menina já estavam acostumados com sua participação nas tomadas de decisão em circunstâncias como essa. Júlia sempre fora determinada, ao defender sua opinião e lutar por seus interesses e necessidades. Quando se refere a seu gato, então, não titubeia, é incisiva e caprichosa, como dizia a avó. A escolha do nome do animal tinha sido um exemplo desse capricho. Inácio? Isso lá é nome de gato, Júlia, escandalizou-se a empregada. A Cissa quer Tom, mas a Ju não quer, lembrou Jorginho, que também curtia a novidade. Melhor, que nada, é Inácio. Já viu isso, Dona Celeste? Atiçou a moça, virando-se para outra que vinha chegando. O nome do dito cujo agora deu de querer botar nome de gente nessa coisa. Inácio, pode? Inácio, Ju. Mas não é um lindo nome? Mas não é nome de gato, criatura. E nome tem dono? Eu quero e pronto. A Cissa quer Tom, repetiu o menino. Eu também prefiro Tom, já pensou Dona Celeste. Tom Cruise. Eu prefiro Jobim, já que é assim, emendou a patroa, entrando na onda sem ser compreendida. O Tom do Jerry, gritou Jorginho entusiasmado. Sem essa, moleque. O gato é meu e eu coloco o nome que eu quiser. Mas, Júlia, não tem mais nem menos, é Inácio e pronto. Tá bem, mas vem cá, como é que o gato é seu? Apertou a mãe incisiva. Pelo que me consta, você o encontrou na rua e nem sabe se ele já tem um dono. Achado não é roubado, mãe. Epa, não é assim não. Ah, mãe, deixa, vai. Deixa eu ficar com ele. Se o dono aparecer, eu devolvo então. Mas, Júlia, tem outra coisa. Há muito que eu e seu pai não pretendíamos ter criação em casa. E isso estava valendo até agora. Estava valendo, você disse bem. E até agora, mãe. Você disse bem, até agora. Júlia. Mãe. Já vi onde isso vai dar, concluiu a secretária do lar, apanhando a vassoura e saindo a varrer. Ô, mãe, deixa. É a coisa que eu mais quero. Não consigo mais imaginar essa casa sem ele. Sem o seu on. Não sei, Júlia, mas... Mãe, você é o máximo, você é um anjo, comemorou a menina saltando num abraço contra o peito de Dona Celeste, que, sem esperar, quase não a sustenta.
Tudo bem, Júlia, continua recompondo-se a vencida. Só que tem umas coisas. Seu pai e eu já conversamos a respeito disso e decidimos que, como forma de recompensa a tudo o que você fez por ele, você merece que ele fique. Mas... Ah, mãe, eu vou cuidar dele direitinho, pode deixar. Disso ninguém tem dúvida. Mas as regras, hein? Não pode furar. Eu juro, mãe. A primeira é não deixar esse bicho entrar para dentro de casa. Bicho é bicho, gente é gente, como vinha sendo feito até agora. E nada de tratá-lo como se fosse uma pessoa. Não misturemos as coisas. Comida e alimentação por sua conta, ok? Ok. A educação dele também. Trate de ensiná-lo a fazer suas necessidades num lugar próprio que deve ser limpo diariamente, certo? Certo. Prometo, mãe, tudo em cima. Agora me diga uma coisa. Por que Inácio? Mãe, desde o início já decidi. Vai se chamar Inácio. Esse nome não te lembra nada? Claro que me lembra. Da minha avó. E eu iria me esquecer? Então, é uma homenagem para Bisa, mãe. É Inácio, tá decidido. Ah, tudo bem, Júlia. Que a Bisa não revire no túmulo e seja o que Deus quiser. E assim venceu a menina. Para a compra daquele sítio, seu Augusto juntou uma grana que recebera com algumas economias guardadas durante algum tempo. Esse dinheiro, mais um tanto que Dona Celeste tinha em aplicação, e algo mais que se poderia arranjar para completar, se necessário, daria para realizar o sonho acalentado desde há muito tempo, adquirir um cantinho, uma pequena propriedade num lugarzinho muito especial para poderem curtir depois que se aposentassem. Enquanto o dinheiro ia sendo juntado e acrescido de juros e correções, ora vantajosos, ora nem tanto, o marido de Dona Celeste e ela, inclusive, iam sondando uma boa oportunidade. A hora exata de realizar tal empreendimento, desde que o imóvel valesse a pena. Não era a primeira vez que estavam envolvidos num possível negócio para a realização do tal sonho de família. Não faz muito tempo, foram ver uma oferta de uma imobiliária forte no ramo, mas não deu certo, pois as terras ficavam muito longe da cidade, além de não ter acesso por estradas pavimentadas, apesar de ultimamente ser difícil encontrar alguma em bom estado, admitiam todos. Dessa vez, as informações preliminares sobre o lugar parece que agradavam mais aos interessados nas terras. Pelo que soube seu Augusto, por um conhecido que lhe deu a dica informalmente, era algo meio tipo dos sonhos de uma família como a de Júlia. Um lugarzinho reservado, relativamente longe da cidade, da rodovia e dos canaviais que sufocavam a vida urbana. Ficava lá pelos lados onde havia algumas glebas de mata nativa, espremidas entre pequenas propriedades rurais, sítiozinhos cujos donos resistiam às pressões para entregar as terras por arrendamentos para a plantação de cana-de-açúcar ou para a formação de pastagem para a criação de gado de corte. Últimas tendências em termos de êxodo rural. A despeito da grande expectativa, seu Augusto e Dona Celeste estavam meio apreensivos com as eventuais condições para efetuarem a compra, caso o negócio saísse. Mesmo com aquela algazarra das crianças no banco de trás, os dois conseguiam conversar sobre o assunto. O problema é que, segundo disse o informante ao seu Augusto, talvez não desse para realizar a transação nos moldes convencionais do tipo um compra e paga e o outro que vende e recebe. O imóvel não tinha dono, ou melhor, não tinha ainda um representante legal que pudesse vendê-lo ou entregá-lo a outro, passando-o para o seu nome. Segundo seu Abel, quem sugerira o negócio e quem dera as dicas para o pai de Júlia, a tal terra ou o sítiozinho que iriam ver estava desabitado e praticamente abandonado há já um bocado de tempo. Era um lugar cujo dono, ou melhor, cuja dona, única pessoa que morava lá, tinha morrido e não deixara herdeiros. Nesse caso, conforme disse seu Abel, teriam que comprar de um vizinho mais próximo a quem estariam pertencendo as terras sob o regime de uso capião. Esse vizinho
entre outros que tentaram comprar o sítio da tal mulher, acabou assumindo os compromissos legais e, portanto, os direitos sobre a propriedade, mas desejava se desfazer dela. Mas por que então ele não ficou com o sítio para ele? Questionou Júlia, que brincava com Cissa e o gato ao colo, mas prestava atenção na conversa. Esse é o caso, filha. Achamos que pode ter outro problema, pelo menos antes de conhecermos o lugar, não é bem? É isso, Júlia. Ele alega que não pretende ficar com o sítio porque a casa é mal assombrada. Sei lá, bobagem desse tipo. Ora essa, só faltava. E alguém aqui acredita nisso? Claro que não, responderam em uníssono. Já disse que tudo depende de ver o lugar, a tal casa. De repente é um cantinho simpático e aí chegamos lá e show assombração. É isso aí, pai. E acabaram rindo os três, chamando a atenção de Jorginho que, mesmo conectado ao seu game portátil, deu seu à parte na conversa. Fantasma? Oba! Acho que isso vai ser mais divertido do que imaginava. Alguém falou em fantasma aí? É a minha especialidade, colaborou o amigo de Jorginho. Ah, é verdade, Júlia. O Maneco é um expert no assunto. Ele adora filme de terror, magia negra, esses baratos. Que bom, gente, comentou a mãe de Júlia. Estamos bem servidos, então. Para completar, só faltava era ter por perto um cemitériozinho, uma igrejinha abandonada. Uá! Para, Neco! Já tô ficando com medo, desaprovou a irmãzinha que a mãe tinha recomendado aos cuidados do menino. É brincadeira, Cissa. Não precisa ter medo, não, acudiu a amiga, abraçando-a para confortá-la, enquanto todos riam da graça do menino. Nisso, toca o celular de Júlia, que atende com a pequena agarrada ao seu pescoço. Passeio em família, hein? É o que as duas conseguem ouvir de uma voz parecendo eletrônica ou distorcida por algum recurso tecnológico. Júlia fica meio sem graça e desliga assim que reconhece aquela voz novamente. De alguém que sabe sobre ela, onde se encontra no momento e talvez para onde está indo. Fica embaraçada, porém disfarça para que ninguém ali perceba. Não quer estragar aquela alegria toda. Nem sabe ainda se era o caso de pedir ajuda. Podia ser somente um trote. Estão querendo tirar uma comigo. É isso, conclui pensando alto demais. O que foi, Júlia? Quer saber a mãe, que parece ter ouvido algo. Nada não, mãe, é com a Cissa, estamos brincando. E com isso, já estamos chegando, sinaliza seu Abel, com o braço fora do carro que ia à frente. Após transporem uma lombada que se desfez deitando uma estradinha em declive, puderam avistar na baixada logo adiante uma porção de mata verdinha, revelando uma concentração de muitas árvores, algumas de grande porte, outras menores, e arbustos de matizes variados, cercados por um não menos altivo cerrado. Talvez houvesse ali muitas espécies nativas, até algumas de lenho nobre, e que florescem ao longo do ano, desejou Dona Celeste, assim que divisou aquela paisagem. Seu Augusto suspirou de alívio pela espera de tantos dias e pelos quilômetros rodados, que pareceram muitos. As crianças todas gritaram em coro, quando o pai de Júlia traduziu o gesto feito por seu Abel, apontando com a mão fora do carro o caminho que entrava na mata já bem perto. Todos se deliciaram com a expectativa daquela que prometia ser uma grande aventura. Estar ali espremidos entre a mata, fechando-os de todos os lados, parecia coisa de outros mundos, de filme, o máximo. Somente a pequena Cissa, com os olhinhos colados na tela do game do Jorginho, parecia não curtir aquele momento. Só desgrudou do aparelho após andarem um bom tempo naquele lugar escuro e frio, até que alguém percebeu uma grande clareira se anunciando, que quanto mais se aproximava, mais se agigantava diante deles. «Uau!» exclamou Jorginho em êxtase. «Que massa!» concordou o Maneco, enfiando-se entre os bancos dianteiros de pescoço esticado e olhos arregalados. «Que delícia de lugar!» reforçou Júlia, saltando por cima do pai ao volante. Era, realmente, uma visão extraordinária. A borda curvada da mata ao fundo, milimetricamente arredondada e comportada,
guardando austera o espaço que cercava a presença daquela casinha plantada entre pedras e vegetação baixa de todo tipo. O verde aceso pela luminosidade que refletia o esplendor do sol em comunhão com o céu plenamente azul era tudo o que se podia sorver de imediato, cegando os olhos recém-saídos da escuridão. Afirmando-se à vista, via-se então que eram quase verdes ainda as paredes da casinha, meio para o lado naquela imensa clareira no meio da mata, rendendo-se ao declive que escorria para o canto direito. Uma construção em alvenaria de acabamento rústico, nunca pintada ou envernizada. O telhado coberto por uma camada de milhões de folhas secas, galhos e ramos ressequidos, parecia querer arriar, rendendo-se à força daquele manto tecido à moda do tempo e das intempéries. Nos beirais, restos de ninhos despencando em cordões lembravam que em tempos remotos ali festejavam passarinhos. Plantas brotavam das rachaduras enegrecidas, rasgando num verde acinzentado. Atrevidos arbustos surgiam das bases das colunas cansadas de um alicerce heróico. A porta de entrada, atada ao batente como uma corrente grossa e enruivecida, trazia bem no alto, pendurada, uma ferradura, de 7 cravos talvez. Na soleira, um chicote grosseiramente trançado de espada de São Jorge montava a guarda. Dos lados, bem alinhadas, 2 vidraças embaçadas de um sufocante esbranquiçado exibiam um resto de cortina rendada, cerrando 2 mundos distintos. Numa delas, um traçado em meia-lua sugeria um caminho feito com o dedo para enxergar o de dentro ou de fora. Ao pé da porta, um esboço de escada antes construído com uma das pedras claras, polidas, entremeadas com os restos de um musgo estriado e ressequido, pendia para a calçadinha invadida pela grama. No entorno, desde o chão, eram só samambaias que reinavam, inquilinas sem contrato. Algumas vezes uma falha entre uma moita e outra deixava ver que a casa era suspensa em pilares, apoiados em grandes pedras escuras amarradas com um barro esfumaçado. Em volta da singela construção, um não sei quê de um calçamento invadido por uma densa muralha de espadas de São Jorge continentes, represando um praguejado gramado que outrora fora jardim. Restos e tocos de comigo ninguém pode, tudo ali parecia intocável, malgrado a ação do tempo. Visto a média distância, imitava uma fotografia em verde e branco, uma estampa sem moldura só com cobertura, o firmamento por testemunha. Até as árvores e as plantas menores, as pedras de todo tipo e tamanho, colaboravam imóveis e mudas numa cumplicidade sem limites. Nada ali parecia viver ou ter vivido algum dia. Foi Dona Celeste quem quebrou o encanto daquela visão, que por alguns instantes roubou a fala, tirou o ar de todos que ali chegaram. Gente, como é que pode? Isso não parece real, parece congelado. É mesmo, mãe, parece paisagem de filme. De filme de assombração, completou a pequena Cissa, descida ao chão e agarrando-se à perna de Júlia. Compra, pai! Gritou Jorginho. Vai dar para fazer muita cabana, balanço de cipó, armar rede pro senhor. Calma, cara. É preciso ver mais. Para mim não precisa muito mais, falou baixo a esposa. O que mais nós queremos? O resto a gente vai fazendo. Um jardim aqui, uma hortinha ali, lá um caramanchão para espreguiçar, ler, tomar um lanchinho. Lanche? Oba! Calma, moleque, mal chegamos, corrigiu o amigo. Ô, Neco, vou contar pra mãe. E todos riram daquilo, recuperando o senso crítico, pois não podiam ir com tanta sede ao pote, advertiu o marido em voz baixa para a esposa, puxando-a pelo braço. E são todos despertados então pelo grito do maneco, apontando para a frente à esquerda da casa. Um resto de parede,
sobrevivendo entre velhas moitas de hortênsia enverdecidas, afastado uns 50 metros dali, beirando a mata. Olha, será que é uma capelinha? Capelinha de melão, cantou a irmãzinha aliviada. Uma casinha de cachorro, talvez. Ah, não, aquilo é... engasgou seu Abel, que se aproximara timidamente. Está bem abandonado, hein? É sim, é que ninguém cuida. Desde que o padre fez, ninguém vai lá. Só ele que veio uma vez mais. Padre? É, o padre que construiu aquilo lá. É uma capela, então, acertei. É, dizem que é ali que ele enterrou a velha. Enterrou? Ali? É, o padre era o único conhecido que vinha de vez em quando visitar a mulher. Mas o que fazia uma velha sozinha no lugar desses? O povo da redondeza fala que ela veio para cá fugida. Fugida? De quê? É que diz que ela pegava criança, sabe? Aparava quando nascia. Sei, respondeu Dona Celeste, olhando séria para o marido. Sim, mas e daí? Quis saber a mulher. O caso é que dizem que andou morrendo muita criança na mão dela. Numas bandas aí ela largou mão. Desistiu da lida e caiu no mundo. Nossa, que coisa. É, mas interveio seu Augusto querendo mudar de assunto e falar do negócio. Mas isso já fica combinado desde já. Assim que sair o negócio, vocês tiram isso daí. O padre já não está mais aqui, mas qualquer cemitério aceita. Cemitério? Atinou Cissa, tremendo feito vara verde, buscando o colo novamente. Bom, mas e a casa? O senhor não vai querer ver a casa? Acudiu o vendedor sem jeito. Vamos sim, emendou seu Augusto imediatamente. Ah, então vamos. Ela é simplesinha, mas não há o que uma pintura, uns retoques não resolvam. É do gosto do freguês, o que é melhor, né? Acordado isso, voltaram-se os três rumo à casinha, desviando aqui e ali de alguma pedra, uma moita atrevida, um monte de ciscos juntados pelos tentáculos do vento predominante do lugar. Atrás ficaram as crianças que se entreolharam como quem pergunta, e nós? Jorginho e Maneco seguiram adiante, em direção àquele pedaço de capela. O irmão de Júlia, que sempre se mostrou corajoso, decidiu que, sendo ele o dono daquela aventura, era ele quem dava as coordenadas. O amigo, por sua vez, querendo provar que não ficava para trás em termos de coragem e valentia, topou logo de cara. Enquanto caminhavam, saltando moitas e pedras, Jorginho tocou no assunto da tal velha, cuja história acabavam de ouvir da boca de seu Abel. Você viu? Era uma malvada, uma bruxa. Como você sabe? Ah, você não viu o homem contar que ela pegava a criança? Nossa, eu não escutei essa parte. É, cara, ela aparava as crianças, matou muitas. É por isso que ela veio pra cá, veio se esconder aqui nesse lugar, senão o pai das crianças dava fim nela, é lógico. Nossa, isso eu ouvi. Coitadinhas, morriam decepadas. Ai, cara, nem me fala. Imagino que ela parava primeiro. Nem sei, respondeu o amigo se retorcendo. Ah, nos meninos, não sabe? Um pingolinho, ora, é o que tá sobrando. Ai, nem me fala, encerrou o Maneco, agarrando o dele com pavor. Que sinistro!